Como utilizar financiamento da Caixa para construir casas para vender? Essa é a melhor estratégia que eu utilizo e que eu conheço para construir e para multiplicar patrimônio. Só para você ter uma noção, Casarezo, essa aqui, eu construí para vender utilizando financiamento da Caixa. E essas outras duas aqui, como eu já não tinha mais comprovação de renda para poder fazer mais duas, que é a Casa Florença e a Casa Montanha, eu trabalhei junto em parceria com investidores para construir para vender e vou ficar com metade do lucro delas, tá? Então, utilizando essas estratégias aqui, você consegue faturar 1 milhão ou mais por ano construindo casa para vender, sem sair do teu emprego, sem sair do teu negócio atual, como uma forma de renda extra, uma forma de investimento, ou até mesmo uma transição de carreira lá no futuro, tá? E eu vou te mostrar nesse vídeo aqui como que esse financiamento da Caixa funciona. Nós estamos falando de dois programas da Caixa, tá? Aquisição de terreno e construção e o programa Construção em Terreno Próprio. Ou seja, se você não tem um terreno ainda, ou se você deu entrada num terreno com a loteadora, está parcelando ele, você vai fazer um financiamento de aquisição de terreno e construção para quitar aquele terreno que você deu entrada ou para adquirir um novo. E caso você já tenha um terreno averbado, escriturado em seu nome, aí você vai fazer a construção em terreno próprio. Lembrando que, estou falando da Caixa aqui, né, do principal banco que financia os empreendimentos imobiliários, mas você pode fazer financiamento nesses programas, também pelo Sicredi. Se você está no Sul ou nas principais capitais do Brasil, você pode fazer pelo Banrisul. Ele faz, muitos alunos e mentorados meus estão fazendo pelo Banrisul e está valendo a pena. E esse financiamento, convenhamos, ele também existe dentro do Bradesco, ele existe dentro do Itaú, mas todos esses bancos, inclusive a Caixa, inclusive teu próprio gerente da Caixa, teu correspondente da Caixa, muitos deles desconhecem ou eles não utilizam na agência. Eles preferem focar em outros produtos que valem mais a pena para eles, ou que é o foco da região, como consórcios, seguros, coisas assim, e eles acabam dizendo para você que esse programa não existe, tá? Mas sim existe. E na Caixa se chama aquisição de terreno e construção e construção em terreno próprio, tá? Esses programas, eles financiam 80% até 80% do valor entre terreno e construção. Então, supondo que você vai fazer um imóvel que custe, por exemplo, R$1 milhão, você consegue financiar 80% disso a R$800 mil. E 200 mil você tem que aportar como entrada do terreno e durante a construção. Você não precisa ter todo esse dinheiro em caixa lá no começo, tá? Agora, supondo que você já tem um terreno e que ele valha 200 mil reais e que você vai fazer uma construção nele de 800 mil reais. Para vender uma casa aí que custe 1 milhão, vai vender por 1,5 milhão aproximadamente. Nesse caso, você vai financiar 100% da construção, porque a Caixa financia até 80% do custo entre o terreno e a construção. Então você tem uma exposição de caixa bem menor, que vai ser de um adiantamento, de uma etapa de obra, dos juros do financiamento durante a construção e assim por diante. Mas tua exposição fica bem reduzida. E é importante destacar que esse tipo de financiamento ele só é feito na pessoa física. Então não existe essa de fazer puxadinho, pessoa jurídica, uma SCP com investidor. Não. É na pessoa física, CPF. Você vai comprovar você vai conseguir esse financiamento comprovando renda. Então você não precisa ter um outro imóvel, isso é um grande benefício. Você consegue comprovar renda pelo teu imposto de renda, pelo teu Prolabore, ou se você é servidor público, se você é colaborador dentro de uma empresa, você tem um olerite, né? Você tem ali uma folha de pagamento. Você também consegue comprovar dessa maneira. E se você tem imóveis de aluguel, em alguns casos, até teve uma investidora minha que está fazendo uma casa junto comigo, que ela tem uma aplicação considerável dentro de um banco que tem uma renda fixa. O banco aceitou essa comprovação de renda dela também, porque está pingando dividendos lá na conta dela todo mês. Então ela também tem uma previsibilidade de recebíveis e é isso que o banco quer saber, se você vai conseguir honrar com a parcela, tá? Ele financia, o montante que ele aprova para você é com base na sua renda. Então supondo que você tem uma renda bruta familiar, você, sua esposa, de 10 mil por mês, ele vai financiar uma parcela que não pode exceder 3 mil reais por mês, tá? Esse é o número geral para você ter uma noção de quanto que você consegue financiar. É com base na parcela do teu financiamento, tá? E esse tipo de financiamento, ele é exclusivo para imóveis individuais. O que é um imóvel individual? É um terreno com uma escritura, com uma matrícula e uma casa. Dá para fazer 2 casas nesse terreno? Não com esse financiamento, tá? Aí você tem que desmembrar esse terreno, né? Dividir ele em 2 matrículas para que você possa fazer esse financiamento. Senão é só um terreno e uma casa, beleza? Outro benefício, que para muita gente, quando olha de princípio assim, acha que é muita coisa. Os juros do financiamento. Hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, está em torno de 10,5%, quase 11% ao ano aí, taxa de juros efetiva, que é a última linha lá da taxa de juros, né? Parece caro. Só que você está tendo um sócio.
você não tinha esse dinheiro, né? Supondo que você vai fazer um imóvel de 1 milhão, você vai ter que fazer um financiamento aí, sei lá, uns 500 mil e aportar uns 150 mil reais da sua conta, né, para construir um imóvel de 650 que vai ser vendido por em torno de 1 milhão de reais. Você tem 650 mil na conta? Não, né? Então você vai pegar meio milhão do banco, 150 mil você vai aportar, você tem um sócio, de certa forma. Só que é um sócio minoritário, porque ele vai te emprestar dinheiro e vai te cobrar uma taxa pequena. Ele não vai nem cobrar metade do lucro dessa casa, ele vai cobrar um valor bem menor, né? Em torno de 11% ao ano. Se você comprar um terreno, construir uma casa e vender dentro de 12 meses, você pagou em torno de 11% de juros sobre esses 500 mil. Então a gente está falando aí de 50 mil, 55 mil reais de juros. É isso? Não, não é isso. Deixa eu te explicar esse ponto, tá? Você vai pagar juros, aí que vem a parte boa, que parece caro esses juros de 11%, né? Ele não seria, mesmo se fosse 11% sobre o valor total financiado. Mas tem um benefício a mais. Você paga juros conforme o valor que vai pingando na sua conta. Então, assinou o contrato de financiamento, você não vai receber meio milhão na tua conta, por exemplo. Se você fez um financiamento de meio milhão para construir um imóvel de 650 mil, que vai ser vendido por 1 milhão, tá? Esse valor de 500 mil vai ser o valor total que você vai receber durante a construção. Então, no começo, supondo que você tem um valor para quitar do terreno lá, vai ser transferido esse valor lá pro dono do terreno e vai pingar um valor aí na sua conta de adiantamento das primeiras 2 parcelas. Desde que elas não excedam 20% do valor do contrato, você consegue adiantar para poder começar a obra. Percebe que você vai receber ali, sei lá, 100 mil na sua conta, 20% do valor total do valor do financiamento, você vai pagar juros sobre esses 100 mil no mês seguinte e não sobre 500 mil, porque foi o valor que você recebeu. Ele está lá, garantido, meio milhão para você, mas você só vai pagar juros sobre o valor que você receber na conta. Então, para uma conta simples, né, para você poder fazer uma estimativa, dentro de 12 meses, se você fizer uma construção dentro de 8, 10 meses aí, você não vai pagar 11% de juros, você vai pagar em torno, jogando alto, 8% de juros sobre o valor total, tá? Porque você vai pagar juros conforme o recebimento na sua conta e esse é um grande benefício para você. E supondo que durante a construção você tem um cliente que queira comprar a sua casa, você pode vender, sem problema nenhum. Você vai fazer um contrato de compra e venda com essa pessoa, por enquanto, né? Lá depois do término da construção, depois de averbar a construção, depois de pagar a primeira parcela do seu financiamento, aí o seu cliente pode fazer um financiamento em qualquer banco que ele escolher, por exemplo, Itaú, e o teu financiamento é na Caixa, ou no Sicoob, ou no Sicredi, e vai fazer um financiamento para quitar o seu financiamento seu. Então você não consegue transferir esse financiamento para ele. Você consegue fazer o quê? Ele fazer um financiamento para quitar o seu. Essa modalidade se chama interveniente quitante. Então tem um intermediário que está quitando o teu financiamento. E esse ponto, fofinho, é isso que faz tornar essa modalidade de financiamento viável para construir para vender. Porque imagina só você ter que ter todo o recurso para quitar o financiamento lá no término da construção, para que aí o seu cliente possa fazer um financiamento. Ia ser quase que inviável, né? Então esse ponto, ele é um dos maiores benefícios, né? Outro ponto, você só consegue fazer um financiamento de aquisição de terreno e construção, ou construção em terreno próprio, um por vez. Você pode ter um financiamento lá de um apartamento que você está pagando, não tem problema nenhum. Mas nessas modalidades de construção, somente um por vez. Tá, Léo, e se eu quero fazer 2, 3 como você está fazendo? Pois bem, aí você pode fazer exatamente o que eu estou fazendo, que é trabalhar com sócios, com investidores. Eles fazem o financiamento, você faz a gestão de todo o processo, desde a escolha, análise da demanda, definição do produto ideal, escolha do terreno, projeto, orçamento, gestão da construção, venda, todo o processo você cuida. E aí depois vocês dividem o lucro. Essa é uma modalidade muito interessante, né? Essas 2 casas que eu mostrei para você que estou fazendo com investidores, cada uma vai ser vendida acima de 4 milhões de reais. Um lucro aí aproximado de 1 milhão por casa, talvez um pouquinho mais. Então eu estou falando de meio milhão cada casa que vai ter de lucro pela minha empresa, né? Pelo meu negócio. Já última linha do balanço, lucro depois de pagar todos os impostos. Então é um ganho a mais que você pode ter para alavancar se você quer fazer várias casas simultâneas, tá? Agora, um desafio que eu tive desde o começo e que muitas pessoas que assistem um vídeo como esse que você está assistindo e vão lá no banco pedir mais informações ou fazer uma simulação, fazer o financiamento, é ter um gerente, um correspondente que realmente saiba como essa modalidade funciona. Porque como eu disse no vídeo, algumas agências, alguns correspondentes não trabalham com essa modalidade, eles têm dificuldade de poder explicar para você, ou aí eles acabam falando assim, não, essa modalidade não funciona, isso aqui não existe isso, aqui na agência isso não existe, então você acaba tendo dificuldade em encontrar a informação certa. Então esse é um desafio. Outro desafio, que aí é uma falha sua,
Pode ser que você tenha essa falha. É achar que só ter recursos, só conseguir o dinheiro é o suficiente para você construir para vender. E na verdade isso é a ponta do iceberg, né? Você ter os recursos é uma coisa, mas escolher o terreno, escolher o produto certo, escolher o local, fazer o estudo de viabilidade, fazer a gestão do empreendimento como um todo, existem várias etapas que são importantes para ter sucesso e lucro nesse empreendimento. E foi por isso então que eu criei, há 4 anos atrás, a Comunidade Domus, a maior comunidade de incorporadores do país. Pessoas de qualquer ramo que estão construindo para vender. Lá você tira dúvidas, faz networking, faz parcerias, tira dúvida com o correspondente da Caixa, com um advogado, com um contador e com os demais membros e assiste também as aulas que estão disponíveis lá na comunidade. Então, se fizer sentido para você, considere se tornar membro da maior e melhor comunidade de incorporadores do país. Vou deixar o link aqui na descrição para você ver como funciona e se tornar um membro junto com a gente. Agora, comece a construir para vender e utilize financiamento da Caixa, porque vale muito a pena. Essa é uma ótima fonte de diversificação de investimentos ou uma renda extra para você. Valeu? Até mais!